Paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de deixar uma palavra que se encontra no livro de Jeremias, no capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 13, está escrito assim: Houve alguma nação que trocasse seus deuses, posto que não são deuses? E meu povo trocou sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Céus, espantai-vos e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor, porque meu povo cometeu dois males. A mim abandonaram fonte de água viva para cavar cisternas, cisternas rotas que não retêm as águas. Irmãos, Deus ele pegou Israel como povo santo, povo dele, separado. Deus abençoava Israel. Nenhum povo podia se levantar contra Israel que Deus não castigasse severamente. Deus cuidava de Israel como se fosse a menina dos olhos dele. E abençoa tanto Israel, que eu creio que depois de tanta bênção eles abandonaram de seguir a Deus. E começaram a buscar, outros ídolos começaram a buscar água lá do Egito. Coisas que não eram da vontade de Deus e coisas que não davam a segurança e não davam as bênçãos, não davam a proteção que Deus fornecia para eles. E essa palavra, irmãos, para mim, ela serve para nós, quando a gente é povo de Deus, quando a gente aceita Jesus como único e suficiente Salvador, quando a gente crê em Deus como nossa fonte de bênçãos, como nosso Pai, como quem nos abençoa, quem nos protege, quem nos dá a salvação, a paz de Cristo. Muitas vezes a gente troca por uma paz do mundo. Muitas vezes as pessoas procuram prazeres em coisas passageiras. E é isso que Deus está querendo dizer aqui, coisas que não têm valor, coisas que são assim que não são permanentes, que não são coisas que vão dar algum benefício pra gente mais pra frente. Por exemplo, né? Muita gente às vezes começa a buscar a alegria no álcool, na bebida alcoólica. E aí depois disso começa com pouco e depois vai entrando num sistema que depois a pessoa tá viciada, a pessoa às vezes é vítima de acidente, às vezes a família perde a família, às vezes a pessoa entra numa depressão tão grande que a pessoa já não vê mais sentido de viver. Tudo por causa do pecado, tudo por abandonar Deus. Porque quando a gente lê a Bíblia, irmãos, quando a gente ora e fala com Deus, com aquela paz, que está falando com Deus, a gente se sente bem. Pode estar a situação que tiver. A família pode perseguir, pode estar passando qualquer situação na vida, mas quando a gente está com Deus, a gente está em paz, a gente está tranquilo, a gente louva a Deus. Olha, mas aconteceu tal coisa, ai meu Deus, que a vida tá linda, o céu tá lindo, tá tudo lindo, eu tenho saúde, eu tô bem, eu tô feliz, eu tô com Deus, Deus é comigo, e assim a pessoa vai vivendo em paz. Mas quando a gente começa a abandonar as coisas de Deus, a obra de Deus, a presença de Deus, o orar e falar com Deus, o ler a Bíblia, e saber a vontade de Deus, fazer, praticar, aprender o que Deus quer de nós, lendo a palavra, a pessoa começa a sair aos pouquinhos, achar que aquilo ali tá bom, porque é uma armadilha do inimigo, ele vai pegando a gente aos pouquinhos, vem aqui, vem ver tal coisa, vem aqui falar tal coisa, vem cá assistir tal coisinha aqui, vem cá, não sei, a pessoa começa a sair fora. Olha aqui, não, beber um pouquinho não faz mal. Toma aqui um pouquinho, a pessoa, depois daquilo ali, a pessoa vai perdendo o prazer nas coisas de Deus e entrando numa zona inimiga. Só que o inimigo, ele dá uma coisa com a mão, mas mais pra frente ele já tem um plano naquilo ali. Mais pra frente ele já tem um plano de tirar a salvação da pessoa, de tirar a paz da pessoa. Quando vê a pessoa já tá irritada, a pessoa já tá totalmente assim, desnorteada, tá em depressão e não sabe por quê. Porque o inimigo ele foi seduzindo com algumas coisas. Mas é porque ele já tinha um plano lá pra frente. Porque como o salário do pecado é a morte, então a gente vai fazendo coisinhas erradas aqui, abandonando Deus, e quando vem a gente cai lá numa cilada, que era o que o inimigo queria pra nós, né? Então a gente
A gente tem que se preocupar, irmãos, muito com isso. Essa palavra ela é muito importante. A gente não pode abandonar Deus. Deus é o único ser, é a única forma da gente ter paz verdadeira, uma paz eterna, uma paz que não vai nos trazer arrependimento, não vai nos trazer dor, não vai nos trazer consequências de tipo, puxa, eu fiz aquilo sem pensar e não pensei que poderia ter acontecido tal coisa. Deus nunca vai trazer esse tipo de pensamento. A gente está na presença de Deus, nunca vai nos trazer um arrependimento. Ai, por que eu estava na igreja? Ai, por que eu estava lendo a Bíblia? Ai, meu Deus, por que eu fui orar hoje? Nunca a gente vai ter isso, irmão. Nunca. Ai, por que eu estava louvando a Deus e estava feliz, cantando, faceiro, com aquela paz de espírito? Nunca vai ter arrependimento disso. Mas das outras coisas, sempre tem, né? Sempre tem. Ah, puxa, eu fiz aquilo sem pensar. Ah, eu não sabia que ia acontecer aquilo ali. Ah, eu deveria ter feito tal coisa. Ah, não deveria ter feito. Mas na presença de Deus nunca tem esse problema. Então, irmãos, eu gostaria de deixar essa palavra, né? Que Deus abençoe a todos e a paz do Senhor Jesus.